E aí, gente? Hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês do porquê eu escrevi um livro. Então fica aí. Como vocês sabem, eu faço tratamento contra o transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome do pânico. E uma das coisas que eu passei, um desses processos, foi entender que a medicação ela me ajudaria com os sintomas, mas a terapia, a vida com Deus me ajudou a identificar a raiz do problema. E uma das crises, uma das coisas que eu identifiquei é que na minha vida eu disse sim para muitas pessoas e não para mim mesmo, não para aquilo que Jesus tinha para minha vida. Então eu tinha muita dificuldade de falar não. Então eu vivi muito os sonhos de outras pessoas, dizia sim para as outras pessoas e nesse dizer muitos sims, eu dizia não para mim mesma. Isso foi uma das crises. Aí agora eu vou coçar o caderno. Várias crises. E uma das coisas que a terapia me ajudou a identificar é o que eu amava fazer, o que eu gostava de fazer, o que me trazia alegria. E eu fui levada a lembrar do quanto eu amo a comunicação. Vocês sabem que eu gosto muito de falar, a comunicação para mim, ela é uma das ferramentas mais importantes na questão de cura, transformação. E eu me lembrei o quanto eu amava a redação. Gente, aqui em Minas nós temos o PAES, tinha o PAES, que agora tem só o Enem, e eu sempre tirei boas notas em redação. O português sempre foi algo que eu amei, eu corrigia a redação de outras pessoas, ajudava os meus amigos que tinham dificuldade com a escrita. Então, eu tinha algumas coisas escritas na minha casa e eu fui lembrando disso, que uma das coisas que a terapia me ajudou é anotar. O que você gosta de fazer, o que te traz alegria? E eu me lembrei disso. E eu fui percebendo que eu estava vivendo aquilo que as pessoas me empurravam ou aquilo que a necessidade me impunha a fazer e não o que eu amava. Então a ansiedade era de não saber o meu porquê. Por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? E me lembrar disso também me trouxe aquilo que Jesus sabe que eu nasci para fazer. É incrível como Jesus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então eu me perdi nessa multidão de pensamentos, nessa multidão de necessidades e coisas que as pessoas impunham para me fazer, e eu fui dizendo sim, aquilo foi aumentando, mas Jesus ele me trouxe de volta para aquilo que ele sabe que eu sempre amei fazer. Então com o incentivo da minha família, do meu esposo, com a terapia, e Jesus me levou para esse lugar. Eu sempre soube que você seria uma escritora. Então foi uma grande alegria para mim. Eu já tinha alguns textos escritos e eu falei, tá, Jesus, então se for algo da sua vontade, eu não sei nem por onde começar, porque existe um processo, quando você se torna escritor. Então, ou uma editora tem que comprar a sua ideia, ou você se torna escritor independente. Eu não sabia nem por onde começar e eu fui colocar no papel quais são os passos que eu preciso para isso. Eu já tinha algumas coisas escritas, algumas coisas foram vindo na experiência desse tratamento e eu comecei a fazer. Falei, Jesus, eu vou mover com base naquilo que eu sei que são os passos. Então eu procurei tirar o ISBN, que é um certificado que você tem que ter, como se fosse o RG do livro. E foi tudo muito orgânico, muito natural. Eu enviei o projeto para eles aprovaram de primeira, eu recebi o código. Depois eu entrei em contato com a editora, que não fez a parte de edição, mas a parte gráfica do livro, O Clever já tinha feito todo o projeto. E também foi muito natural, tudo foi acontecendo e o livro nasceu. Então, o que eu queria compartilhar com vocês com esse vídeo é dizer que muitas das vezes nós nos perdemos em dizer sim para as outras pessoas e não para aquilo que nós nascemos para fazer. Só que através da crise, diferente do que a gente pensa, Jesus nos coloca de volta naquilo que Ele sabe que é o melhor para nós e aquilo que nós amamos fazer. Então, assim nasceu o livro Guarde Sua Mente. Depois eu vou gravar outro vídeo explicando um pouco do conteúdo do livro e vou deixar o link para vocês também comprarem o livro, adquirirem o livro. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Até o próximo vídeo.